Eu estava aqui orando antes de começar essa live e Deus ele revelou e me mostrou uma pessoa que tem tentado parecer forte, mas por dentro está desabando. E é você, né? E ele manda te dizer assim, ó, essa não é a hora de você recuar. Ei, escute com atenção. Você não é uma pessoa fraca, você é uma pessoa guerreira. Então, não acredite nas mentiras que o inimigo tem sussurrado, dizendo que você não vai aguentar, que já faz muito tempo, que nada vai mudar. Esses pensamentos não vêm de Deus. São setas lançadas para te convencer a parar. Mas Deus, ele fez você hoje ouvir essa mensagem para dizer que as peças já estão se movendo. A providência dele já está a caminho. E você não vai ficar nessa situação difícil que tem tirado o seu sono por muito tempo, não. A Bíblia, ela conta que Davi tinha apenas 17 anos quando levava o almoço aos seus irmãos, que estavam no exército. Em um certo dia, ele ouviu um gigante chamado Golias provocando o povo de Israel. Por 40 dias, de manhã e à noite, Golias desafiava, humilhava os israelitas. E o que eles faziam? Recuavam. Homens fortes, soldados treinados, todos dominados pelo medo. Milhares colocaram o próprio destino em espera, paralisados diante de um inimigo que parecia assim invencível. Mas Davi era diferente. Ele tinha metade do tamanho de Golias. Nenhuma experiência militar, apenas um coração cheio de fé. E algo despertou dentro dele. Ele disse assim na prática, eu não sou como esses outros homens. Eu não tenho um espírito de recuar. Eu sei a quem pertenço. Eu sei o que carrego dentro de mim. Enquanto os outros se escondiam, Davi ele correu em direção ao gigante. Ele não se intimidou com o tamanho do problema. Uma única pedra, um único ato de fé e o gigante caiu. Assim também é com você. Os desafios que parecem grandes demais, as pressões que tentam te sufocar, as vozes que dizem que você não vai conseguir, tudo isso é o teu Golias. Talvez te digam que essa enfermidade é permanente, que essa porta nunca mais vai abrir, que a tua família não vai mudar. Mas o mesmo Deus que deu vitória a Davi está contigo hoje. Talvez muitos em sua volta tenham recuado, se acomodado, deixado de lutar. Não siga por esse caminho. Você não foi criado para desistir. Há coragem dentro de você, há unção, há propósito, há um favor de Deus sobre a tua vida que vai te fazer derrubar os gigantes. A palavra de Deus nos ensina a vestir toda a armadura espiritual. Capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, os calçados de paz, o escudo da fé, a espada do Espírito. Mas há um detalhe que muitos não percebem. Essa armadura não tem nada para as costas. Ou seja, Deus não te deu proteção para fugir. Não há escudo para quem vira as costas. Isso significa que você nunca foi criado para recuar diante do inimigo, mas para permanecer firme, enfrentar e vencer. Olha, quando você recua, se expõe. É mais perigoso fugir do que permanecer firme. É por isso que a Bíblia diz, permaneçam firmes na fé e tendo feito tudo, continuem firmes. Mesmo quando você já orou, já acreditou, já deu todos os passos possíveis, mas o gigante ainda está lá, gritando, provocando, tentando te intimidar. Ei, não se vire, não fuja, fique firme, porque Deus honra aqueles que não desistem. Então, permaneça firme, seja forte, seja corajoso. Há momentos em que você não precisa vencer o inimigo, só precisa sobreviver a ele. Porque o simples fato de continuar de pé já é uma prova de vitória. Deus ele não teria permitido esse gigante se ele fosse te impedir. Ele está usando essa luta para te impulsionar em direção ao teu propósito. Assim como Davi, esse enfrentamento não vai te parar.
vai a te projetar. Davi ele não apenas venceu um gigante, ele mudou o destino de toda a sua família. Eles eram apenas pastores no deserto, sem influência, sem perspectiva. Davi olhava ao redor e via monotonia, parecia não haver futuro. Mas algo dentro dele dizia, deve haver mais do que isso, deve haver mais do que isso. Ele sentia as sementes da grandeza, mesmo quando ninguém acreditava. Seus irmãos eram soldados, mas todos recuaram. Seu pai não via potencial nele, mas Deus via. E tudo mudou quando um homem naquela família decidiu dizer, eu não vou recuar. Enquanto todos se escondiam, Davi correu para frente. Ele não se conformou, não aceitou a mediocridade, não se contentou em repetir a história de fracassos. E é isso que Deus está dizendo hoje para você. Ei, seja o Davi da sua casa. Talvez outros tenham recuado. Talvez na sua família o vício tenha vencido, a depressão tenha dominado, os casamentos tenham se destruído, as finanças nunca prosperaram, mas alguém precisa quebrar o ciclo. Alguém precisa correr para o gigante enquanto todos fogem. E esse alguém é você. Você não está ouvindo essa palavra por acaso, não. Deus te escolheu para começar algo novo. Você pode ser o primeiro na sua família a se libertar dos vícios. O primeiro a construir um lar sólido, o primeiro a prosperar, o primeiro a ser exemplo de fé, de perseverança. Você não foi criado para recuar, foi criado para conquistar territórios. Mas quando crescemos, vendo pessoas desistirem, aceitando o mínimo, acreditando que é assim mesmo, isso se torna um padrão. E quando aparece um Golias, por assim dizer, a primeira reação é o medo. Mas Deus diz para você hoje, este não é o seu DNA. Você pode até ter sido condicionado a recuar, mas Deus te programou para vencer. Dentro de você está a mesma coragem de Davi, a mesma ousadia que o fez correr na direção do gigante. Você é um derrubador de gigantes, um quebrador de ciclos, um fazedor de histórias. Então, levante-se, não recue, avance. O que Deus colocou no teu coração ainda vai acontecer. Você não pertence aos que se escondem. Você pertence aos que transformam o impossível em testemunho. Basta uma única pessoa para quebrar um ciclo negativo dentro de uma família. E essa pessoa pode ser você. Você pode ser aquele ou aquela que vai mudar o curso das gerações futuras, que vai colocar um ponto final na dor, na repetição, nas limitações que marcaram os que vieram antes de você. Talvez você se sinta em menor número, com menos força, menos preparo, menos apoio, mas foi exatamente assim que Davi começou. Não foi o tamanho de Davi que impressionou Deus, não foi a espada, nem a armadura, nem a experiência, foi a coragem. A coragem de dar um passo à frente enquanto todos davam um passo atrás. A coragem de crer quando todos duvidavam. A coragem de agir quando todos estavam parados. Deus, ele viu a fé de Davi e soprou favor sobre a vida dele. E aquele jovem, simples e improvável, se tornou um matador de gigantes. E eu quero que você entenda, isso pode ser você. Você não está ouvindo essa palavra tua. Deus está levantando guerreiros que não se curvam ao medo. Olha, eu não estou aqui falando com pessoas que se encolhem diante das lutas. Você não pertence aos que desistem. Você é filho do Deus Altíssimo. E no seu DNA espiritual estão coragem, fé, resistência, poder. Então, permaneça firme. E você verá Deus então se manifestar na sua vida de maneira incomum e sobrenatural. Talvez hoje existam áreas em que você se conformou. Você parou de orar por algo que parecia impossível. Aceitou viver com a dor, com o vício, com o medo. Talvez tenha desistido do sonho, da cura, do casamento, da faculdade. Mas Deus te diz, eu não te chamei para parar. Eu te chamei para superar. Este é um chamado à ação. Então, chega de se esconder. Chega de dar poder ao medo. O gigante parece grande, eu sei, mas Deus é maior. E quando é você e Deus, vocês são a maioria. Ele não te trouxe até aqui para te abandonar no meio do caminho. Então, reacenda o fogo que estava se apagando. Volte a sonhar, volte a crer, volte a lutar por aquilo que Deus colocou no seu coração.
Pare de cuidar das feridas do passado, pare de se perguntar por que aconteceu ou quem te feriu. Você não é resultado do que perdeu, mas do que Deus ainda vai restaurar. Você não pertence a uma linhagem que foge. O seu DNA não é de medo, não é de covardia, não é de desistência. O seu DNA é do Deus Todo-Poderoso, o Deus que faz o pequeno vencer o gigante. Então, levante-se. Não fuja como o exército que se escondeu de Golias. Seja o Davi que correu para a batalha. Porque quando você corre para a fé, Deus ele corre ao seu encontro. E é nesse passo de coragem que o gigante cai. O ciclo é quebrado e a vitória se torna um novo legado da tua família. É sempre mais fácil recuar. É mais fácil evitar a pressão. Desistir dos sonhos, parar de crer e simplesmente aceitar as circunstâncias. Mas se você quer viver tudo que Deus planejou, precisa é fazer o que é difícil. Se fosse fácil, todos fariam. Deus ele está procurando pessoas que não se deixam intimidar pelas ameaças, que não recuam diante do medo, que não desistam por causa das decepções, nem por acharem que o gigante é grande demais. Ei, seja um Davi, faça o que é difícil. E aqui está o segredo. Quando você decide dar esse passo de coragem, Deus libera uma graça sobrenatural que te capacita. Aquilo que parecia impossível começa a se tornar leve. Deus sopra força sobre você, renova a tua fé. E o que antes era impossível de vencer, Ele transforma em testemunho. As pessoas podem não acreditar na tua história, mas não poderão negar o que Deus fará através dela. Aleluia! Ele vai te tornar um exemplo vivo da sua bondade. Vai deixar o seu favor brilhar sobre você de maneira tão evidente que todos saberão que você pertence a Ele e que Ele é fiel na tua vida. Então hoje, olhe para dentro e se pergunte: há áreas da sua vida em que você se acomodou? Sonhos que você deixou morrer, metas que você parou de perseguir? Esse não é o tempo de recuar, é o tempo de avançar. Deus hoje está reacendendo a tua fé. Então, recupere seu ardor, reacenda a paixão, volte a acreditar. Talvez portas tenham se fechado, mas ouça, tudo de bom que Deus preparou para você não ficou para trás, está à sua frente. Não viva preso ao que deu errado. O ontem não define o que Deus vai fazer amanhã. Este é um novo dia. Deus está fazendo algo novo, algo que vai romper limites. Você não pertence àqueles que fogem. Em seu DNA está a coragem de Esther, que salvou uma nação. Está a ousadia de Davi, que enfrentou gigantes. Está a fé de Abraão, que creu sem ver. Está a perseverança de Sara, que gerou um milagre aos 90 anos. Está o favor de Maria, que concebeu o Filho de Deus. Está o poder de Elias, que clamou e o fogo desceu do céu. Está a força de Sansão, que derrubou um exército sozinho. Ei, é isso que você carrega. Um DNA celestial. Você é um criador de história, um matador de gigantes, um conquistador de promessas. Então, seja forte, seja corajoso. Vai atrás do que Deus colocou no teu coração. E se você crê nessa palavra, levanta a tua mão, diga amém. Receba essa vitória em nome de Jesus. Aleluia. Você não é fruto do acaso. Você é a prova viva de que Deus ainda escreve histórias de recomeço. Então, não recue, não se esconda, levante-se e avance. Amém? Glória a Deus. Quero agora orar com você e por você. Você que é meu anjo de luz, me acompanha todo dia, todo comecinho de manhã, já deixa aqui o seu like, seu gostei, seu curtir, que é importante pra gente. Escreve também aqui nos comentários o seu nome, primeiro nome. Você que me acompanha pela Tropical FM, manda o seu nome pelo nosso WhatsApp, né? Eu coloquei também aqui na descrição desse vídeo um link para você acessar e entrar em nosso canal do WhatsApp. Tem muita gente que recebeu, não está mais recebendo as orações pelos grupos, né? Então quero que receba pelo canal da gente. Quero que você acesse, entre no canal oficial do Fábio Teruel para não perder uma oração sequer, tá certo? E acabando a nossa oração de hoje, eu quero que você a faça chegar para 33 pessoas, a idade de Cristo, o número de Jeová Jireh, o Deus da providência. Você faz isso? Glória a Deus. Abra o teu coração então nesse comecinho de dia e vamos orar. Enquanto eu começar aqui a orar,
o Espírito de Deus vai se mover. E enquanto eu estiver orando, o rebuliço dele estará também em ação na tua vida. Deus Pai Todo-Poderoso, ô Senhor, abençoe agora essa pessoa que me ouve. Ela que para tudo sopra no começo de cada dia a receber essa oração. O Senhor sabe o quanto ela tem tentado ser forte, Pai. Entra nesse coração. Toca nas feridas que ninguém vê. Nas dores que ela não fala e nem conta para ninguém. Atende o pedido dessa pessoa, Senhor. Abra essa porta que ela precisa. Traz essa resposta que ela tanto espera. Muda esse cenário, Pai. Senhor, chega com vitória. Toque em cada área da vida dessa pessoa que tem tirado o sono dela. Renova as forças dela, Senhor. Revigora o ânimo. Desperta a fé dessa pessoa. Deus, dê para ela a coragem que ela perdeu. A força para continuar. A motivação, Senhor, para não desistir. Deus, muda o ambiente ao redor dela. Vai transformando o medo em paz, o desânimo em coragem, o choro em recomeço. Acalma esse coraçãozinho, Deus, acalma essa mente. Assim como a minha voz está chegando até essa pessoa, que ela também receba nesse instante o teu socorro. A tua palavra diz que tu és o socorro bem presente no momento da adversidade, da tribulação. Então, Deus, quebra correntes. Deus, tira da frente os impedimentos. Pai, abra de verdade os caminhos que essa pessoa precisa para conseguir a paz, a vida sentimental, o crescimento financeiro, a promoção profissional, a cura na saúde. Eu sei que o Senhor, enquanto estamos aqui orando, Deus, está agindo, trabalhando. Eu sei que o Senhor está nesse exato instante fazendo com que tudo de ruim, que estava até esse instante retendo as bênçãos dessa pessoa, está agora sendo eliminado da vida dela. Os laços, Pai, que estavam sendo preparados para essa pessoa, estão neste momento sendo desfeitos. Então, envia, Pai, agora os teus anjos para repreender todo espírito de miséria dessa casa, de pobreza, de vícios, dívidas, doenças, lutas. Que toda obra de maldição caia nesse instante por terra. Deus, toca nessa vida. Toca para mudar a sorte dessa pessoa. Toca, Deus, para mudar os cenários da vida dela. Oh, Pai, a abençoe de modo tremendo e poderoso, para que ela hoje se levante na fé, Pai. Não desista, não recue, até se tornar tudo que o Senhor a criou para ser, até conquistar tudo que o Senhor a reservou para ter. Em nome de Jesus. Ore comigo assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todo sempre, você diz amém. E você diz, graças a Deus. Expira, solta o ar, toma posse da sua bênção, seu milagre, sua vitória. Eu declaro que daqui para frente, você verá com os próprios olhos a vitória que o Senhor te dará. Você verá Deus nos próximos dias, já confirmando o agir dele em tua vida. E antes deste mês acabar, uma grande vitória chegará em tuas mãos. Você crê? Então quero agora que você deixe Deus usar. Escuta, copie o link dessa oração e faça-la chegar para 33 pessoas, representando o Jeová Jireh, Deus da providência. Isso. Está no Facebook, compartilha. Está no YouTube, copie o link, envia. Copie o link também, coloca no status do seu WhatsApp. A unção que está sobre você é de conquista, não de derrota. E eu profetizo sobre a sua vida que esta é uma estação de avanço. Profetizo que portas que estavam trancadas vão se abrir. O que estava adormecido vai ressuscitar. E o favor de Deus vai te colocar onde ninguém imaginava que você chegaria. Você crê? Escreve aqui, eu creio, meu irmão. Você já está blindado e protegido. Esta para você será uma terça-feira de bênçãos, milagres e de vitórias. Receba agora esse abraço e nunca perca o hábito
de orar com a gente aqui todo comecinho de dia. Eu te amo, que Deus te guarde, proteja e abençoe de modo forte, tremendo e poderoso.